Olá, bem-vindos ao programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar com o Gilmar Marcílio, nosso convidado. Ele que é escritor, filósofo e colunista também do Jornal Pioneiro. Fique com a gente no Sons do Coração de hoje. Gilmar Marcílio, bem-vindo ao nosso programa. Super feliz, Viviane. Eu gosto muito de ti, acho que vai ser um bate-papo super descontraído, muito agradável. Obrigado mesmo pelo convite. Que bom, a gente que agradece a tua participação aqui, a tua presença. Gil, vamos começar falando sobre pandemia? Estamos ainda na pandemia, né? E o que mudou para você? Quais são os aprendizados que você tem feito aí ao longo desse processo de pandemia? Vivi, por morar numa chácara, num lugar mais isolado, o impacto da pandemia foi bem menor para mim. Eu trabalho só num turno, então eu consegui ter uma rotina doméstica, mais ou menos não muito alterada. Consegui fazer as minhas caminhadas sem máscara, porque eu faço pelos pequenos caminhos do interior. Então lá a gente tem eu na verdade habito um espaço de 20 mil metros quadrados, né? Então eu realmente não me senti tão impactado, mas claro, no trabalho nós tivemos assim, cinema fechado, eu trabalho lá no Ordovás, na sala Ulisses Jeremias, a Galeria de Arte Gerd Borheim também, então nós cumprimos horários, fizemos alguns projetos, e isso foi muito difícil de vivenciar, até porque no início pensávamos que fosse 15 dias, 20 dias, um mês. Não sei se tu viste a nova temporada do Modern Love, que é uma série que está no Prime. Não. É muito legal, num dos episódios, um casal se encontra num trem e eles estavam no início da pandemia, mas eles tinham certeza que em 2 semanas tudo estaria normal. Não trocaram o número de telefone, né? Então, sabe, esse desespero. Eu acho que muitas pessoas também tiveram essa ruptura, que imaginavam que fosse muito pontual, que fosse rápida. E a coisa está indo, a gente não sabe ainda. A Veja recentemente sinalizou que é um vírus que veio para ficar, não num processo pandêmico, mas ele vai estar muito presente, ele vai ainda matar pessoas, vai adoecer. E aí tem muito esse grau de consciência, né, da gente seguir esses protocolos todos. Mas eu acho que é uma postura também darwinista, né, de sobrevivência, no sentido da adaptabilidade. A gente vai ter que realmente encontrar novos códigos, novos modelos de relacionamento. No meu entendimento, isso vai persistir por um tempo ainda bastante longo, mas é isso que o mundo nos oferece no momento, né? E a gente se sente como se um raio tivesse caído sobre a nossa cabeça, mas historicamente o ser humano vivenciou essas hecatombes, né? Em outras situações, de uma forma muito mais violenta, sem o uso da ciência, com alguns negacionistas, como a gente vê agora, mas com uma certa tranquilidade, porque depois de 2 ou 3 anos as coisas se acomodam. A vida é feita de ciclos, né? de apogeus, de decadências, e eu acho que a gente tem esse grande mérito de realmente sobreviver a isso que impacta muito, que te deixa num estado de prostração, mas passado a surpresa, a gente vai seguindo, vai se reordenando, vai reencontrando uma forma de restabelecer a afetividade, ensaiando abraços tímidos ainda, mas assim a gente já consegue. Isso é muito legal, né? Então acho que talvez a gente vai conseguir recuperar esse novo normal, mas de uma forma a excluir aquilo que talvez fosse incômodo antes. Talvez essa seja a grande aprendizagem. Voltar, mas com algumas reservas e alguns trabalhos interiores que nos readaptarão melhor. Isso aí. Vacinado, Gil? Sim, as 2 doses. Ah, que bom. Graças a Deus. Ótimo. Que legal. Gil, eu fico pensando você lá na chácara, essa contemplação da natureza, como é que ela influencia no teu trabalho, até na tua produção, né? Sim, você lançou um livro agora há pouco também, o Jardim de Bolso. Isso. Como isso tudo compõe a tua obra? Bom, e essa obra, inclusive, o Jardim de Bolso, que tem 100 textos filosóficos curtos sobre a filosofia estoica, ele realmente exigiu essa introspecção maior. Eu escrevi todo na chácara, né? Eu não consigo muito separar o meu silêncio interior do silêncio exterior. Talvez por ter nascido num espaço rural, né?
eu precise desse aquietamento, mas eu gosto da dialética da vida. Eu não me imagino o tempo todo isolado. Eu não sou um ser vocacionado para o monastério. Eu não conseguiria ser um monge. Eu gosto de gente, eu adoro estar no meio das pessoas, mas eu preciso desse movimento pendular. Para mim, esses dois extremos, eles me devolvem ao ponto, ao meio, aquele processo budista de realmente encontrar o foco, o equilíbrio, o caminho. Então, eu acho que eu sou muito privilegiado, né? Porque quando eu quero, eu tenho essas minhas horas, as minhas manhãs são preenchidas caminhando, cozinhando, adoro cozinhar, eu faço almoço sempre, faço bolos, eu gosto muito, leio, medito, enfim. Então eu acho que eu posso dizer com um certo orgulho que tem uma máxima do Sêneca que se adaptou à minha vida. Ele dizia que uma pessoa que não é dona da metade do seu tempo é escrava, né? Então eu tenho as minhas noites livres, as minhas manhãs livres, eu me apropriei do maior espaço de tempo possível para fazer aquilo que eu acho que é essencial para a construção de um espaço interior mais saudável, para que a gente atravesse a vida deixando de lado alguns defeitos, algumas questões de angústia, de ansiedade, que eu acho que fazem parte, né, nesse mundo tão hiperconectado, na sociedade do espetáculo, nas redes sociais dominando todo o teu cotidiano. Então, essa busca, essa parcimônia guia o meu universo, os meus dias. Eu preciso, para mim, o silêncio, um som do meu coração é o silêncio. Eu gosto muito de música, eu caminho ouvindo podcasts e ouvindo música, né? Mas, para mim, esse espaço que me afasta do ruído, que me devolve para uma conexão maior, é a minha religião. As pessoas enganosamente acreditam que, como quase todos os filósofos, eu seja ateu. Eu não sou. Eu pratico um agnosticismo, que alguns dizem que é uma postura um pouco covarde, porque a gente não afirma a existência de uma transcendência, mas também não nega para garantir um lugar no além. Não sei se é isso, sabe? Mas eu me sinto assim, acho que... Lembrando aqui uma frase que eu gosto muito da Helena Blavatsky, uma mística russa, na Voz do Silêncio, um livro belíssimo dela, ela diz que o finito não consegue compreender o infinito. Então, condicionados pelos 5 sentidos, como nós somos, limitados, na verdade, por esses 5 sentidos, certamente a gente não tem capacidade de perceber o que nos ultrapassa, né? Então, o que sei eu desse mistério que nos cerca? O que sei eu da possibilidade de uma vida que vá além da própria vida, né? E aqui eu também recordo do Mário Quintana, ele tem uma frase, um verso, tudo que o Mário Quintana escreveu é filosófico, na verdade. Ele diz que, na verdade, ele se interessava muito mais em saber, não se existe vida depois da morte, mas se existe vida antes da morte, né? Porque talvez muitas pessoas, ele emenda no outro verso, elas não vivem, elas só fazem horas para morrer. Então, talvez um dos meus projetos é isso, é viver, né? Com os equívocos, com os aprendizados, a gente resvala, a gente cai, mas ali, com consciência, a cognição e depois o processo de alteração do comportamento. Gil, você trabalha com a tua espiritualidade? De que forma? Meditando, não com a regularidade que eu gostaria. Eu já frequentei candomblé, centro de umbanda, centro espírita, religião católica, batista. Eu sou curioso, bastante curioso. Até a Igreja Universal eu fui uma vez para escrever um texto pro Pioneiro. Eu acho que... Eu invejo quem tem fé. Eu acho que assim é uma bênção, né? Mas uma vez perdida, essa fé original, genuína, que às vezes ela é muito mais baseada em algo intuitivo do que na razão, ela é espetacular, mas se tu perde é difícil tu reencontrar, né? Então eu rastreio sem a pretensão de, por enquanto, me fixar em alguma delas. Talvez, com a maturidade, com a chegada dos 60, 70 anos, eu vá realmente me acomodar
num propósito espiritual, porque, enfim, a finitude, ela vai se aproximar de mim e, claro, de todos nós, e a gente realmente, é difícil tu lidar com a possibilidade de um fim, né? Embora uma das coisas que eu mais gosto, eu gostaria de fazer semanalmente, é tomar anestesia. Eu acho o máximo, sabe? Por que, Gil? Pequeno período de não consciência, né? É muito legal. E lá no hospital, assim, por favor, meia hora de anestesia essa semana. Eu acho ótimo. Gil. Não é ruim, né? Aí eu penso, nada não é ruim. É a ausência do eu. E os budistas dizem, toda tragédia é porque a gente se afirma no eu achando que ele tem uma sustentação no tempo. Ele não tem, né? Ele é cambiante e ele vai se diluindo, né? Ele volta para o rio, provavelmente. Com certeza. Gil, e me conta assim, o que você mais gosta de fazer no teu dia a dia? Você já falou algumas coisas aí, da caminhada, do cozinhar, do meditar. O que precisa ter no teu dia para ser um dia feliz? Olha, o meu projeto de vida é quanto menos eu fizer, melhor. Eu acho que realmente o dia que eu conseguir assim, ficar num estado inercial contemplativo, será um dia ganho. Porque eu tenho a impressão que a gente preenche muito com afazeres. Até nas férias, né? Uma vez eu escrevi um texto, como cansa descansar. Porque geralmente as pessoas, elas vão para a praia e vai, elas voltam muito estafadas. Então, eu tento ter esses hiatos contemplativos, mas não é fácil. E também, como eu gosto muito de cinema, até por dever de ofício, porque eu dirijo a sala de cinema Ulisses Jeremias, né? Jeremias Ladordovaz, então eu vejo 6, 7, 8 filmes por semana, sempre. Mais ou menos a minha média de filmes assistidos. Então eu preencho o tempo dessa forma, gosto muito de ler. Eu acho que o cinema me roubou um pouco a imaginação, eu me tornei mais visual, isso eu não gosto. Eu quero ver se eu volto um pouquinho mais para esse universo que me joga mais, não para aquilo que pode ser visto, mas aquilo que eu posso fomentar dentro de mim, dentro da minha mente. Mas como a gente tem um horizonte muito bonito, eu treino os meus olhos naqueles horizontes, que são lindos, a gente tem umas montanhas azuladas. Então, os crepúsculos são horários que me fascinam muito, sabe? Aquele lusco-fusco, quando a luz do dia está desaparecendo e a noite se anuncia, né? Felizmente, a gente não faz mais os rituais que os astecas e os incas faziam, sacrificar seres humanos para que o sol voltasse a nascer novamente, porque eles achavam que sem esses sacrifícios humanos ele se poria em caráter definitivo. Então, hoje a gente não precisa apelar para isso. É tão bom viver nessa ausência de necessidade de produção, que existir já está de bom tamanho, né? Então eu preencho realmente muito com arte, né? Eu tenho uma relação muito forte com as artes plásticas também, estou sempre inventando algum espaço. Agora o próximo vai ser o teto, porque não tem mais nada nas paredes. Então comecei a colocar no chão. Então, eu acho que cercar-se de beleza não é só um projeto estético, mas ela ajuda a refinar o caráter. Eu acho que esse contato com o belo, com o conhecimento, com a educação, com o comportamento, com o respeito pelo outro, ele te dá uma noção de civilidade que às vezes pessoas que, pelas circunstâncias econômicas, estruturais, familiares, não puderam vivenciar isso, não sabem o que elas estão perdendo. Para mim, a delicadeza é um valor supremo, né? Eu vi ao longo desses anos de vida, dessas retinas cansadas, drummondianamente falando, que dinheiro e conhecimento não te garante boa educação. Convivi com pessoas aquinhoadas financeiramente e com um conteúdo intelectual muito bom, mas que eram francamente mal educadas. Então, um dos meus propósitos em aquietar e refinar o meu espírito é continuar cultivando essa delicadeza. Eu tenho horror a voluntária ou involuntariamente magoar alguém, né? Chegar no outro de uma forma agressiva. Acho que isso é um ato de violência, é um ato de desrespeito
pela diferença. A gente fala tanto nesse processo de gênero, de igualdade, de trazer tudo para uma compreensão maior, na medida em que a gente olha sem querer trazer para a nossa realidade, para os nossos valores, eu acho que a gente já está cumprindo uma tarefa filosófica muito grande. Porque para mim a filosofia, se ela não for um exercício prático, ela é simplesmente um amontoado, um empilhamento de palavras vazias, aleatórias e que te dão às vezes até um suporte argumentativo, mas elas não te tornam um ser, não te validam como ser humano. Então assim, eu sublinharia e colocaria em caixa alta delicadeza. Acho que isso é tá precisando, fundamental. né? Mais no nosso país, na nossa vida. Gil, vamos contar para o pessoal de algo que eu acho que poucos sabem, que a gente estava comentando antes do programa, que você já trabalhou com moda. Com artesanato, com bordados. E aí, conta pra gente. Aliás, inclusive tem a ver com a marca que me veste, né? Isso, também. Exatamente, a Pó de Pimenta, né? Eu trabalhei muitos anos para ele. Pois é, eu sempre, isso acho que faz parte um pouquinho desse processo dialético que eu te falei antes, né? Também eu circulei muito pelo trabalho mais físico, orgânico, né? Tu tinha que estar lá riscando, organizando, usando o ferro, a tesoura. Isso me dava uma conexão muito forte com a realidade. Com né? bordado. Com bordado, exatamente. Manual, completamente. Não, na verdade a gente tinha máquinas, mas aquelas máquinas com pedal ainda, né? Então era todo um processo que envolvia tu tinha que estar lá trabalhando, a mão, era a mão que estava presente, né? Isso, acho que durante uns 15 ou 20 anos, eu, minha irmã, minha mãe, nós tivemos uma equipe e nós fazíamos isso. E ao mesmo tempo eu trabalhava no Museu Municipal, trabalhei quase 20 anos lá, com história, com memória. Depois eu fui para a Casa da Cultura, né, cuidar da galeria. Isso nunca foi muito conflitivo, até porque eu nunca sonhei muito com uma vida acadêmica, né? Eu nunca esteve no meu projeto de vida ser um professor, ser um produtor cultural. Eu gosto muito de escrever, eu faço há 21 anos ininterruptamente, né? Eu acho que eu devo ser um dos únicos cronistas que nunca pediu férias. Eu sempre produzi semanalmente. Para o Jornal Pioneiro. Sempre. 21 anos. 21 anos. Antes eu escrevia para um jornal chamado Caxias Notícias, da primeira à última edição, durante 3 anos. Fechou. Aí me convidaram para escrever no Pioneiro. E literalmente eu não deixei um final de semana sem apresentar uma crônica inédita. Gil, e como é que é escrever todo dia? Todo dia? Não, na verdade é semanal. Semanal. Isso, eu publico as crônicas na sexta. Você tem um exercício de disciplina também quanto a isso ou não? Olha, para mim, eu já tive alguns embates no sentido criativo com alguns colegas que achavam que o processo de escrita é aquele sofrimento, aquela coisa, aquele desentranhamento. Para mim é um prazer. O único momento que é um pouco aflitivo é encontrar um tema. Porque imagina, escrevendo há 21 anos, 50 crônicas por ano, 55, fora outras produções, prefácios, sabe, é muito assunto, né? É muito, e eu procuro pegar algumas coisas que não estão muito no senso comum. E o que te alimenta nesses assuntos? O que te nutre, assim, a tua comportamento, sabe? É observar o que outro está fazendo, como as pessoas reagem, né? Embora eu tenha esse exercício mais contemplativo, eu adoro morar numa chácara, mas eu acho que as ruas, eu sou fascinado pelas ruas, né? Pelo ruído que significa uma pulsação, significa alguma coisa que está viva, que é intensa. Porque a morte é o contrário disso, né? É a impossibilidade de tocar e ser tocado. A morte é aquilo que está inerte. E poder vivenciar esse movimento, esse estar no outro, esse morno da pele do humano, eu acho assim maravilhoso. Então, isso me nutre muito. Tanto que no cinema eu faço questão de fazer bilheteria. Eu não precisaria, mas eu acho muito legal, além da curadoria, ver as pessoas que estão lá, ouvir o que vocês gostariam que a gente trouxesse para a nossa sala. Na galeria também, eu tenho monitores que fazem isso, mas é muito bom recepcionar e ver como é que o trabalho da gente está sendo recebido. E na literatura também.
Eu sempre dou um retorno para as pessoas que me escrevem, porque eu acho que eu escrevo sim também para os leitores, senão eu não publicaria, né? Eu acho que é muita arrogância de um escritor dizer que ele não se importa com quem vai ler, senão a gente engavetaria, né? Nós somos vaidosos, nós somos. E nós gostamos que isso realmente vá ao outro e, se possível... Toque o outro, né? Toque o outro e que, se possível, seja de uma forma positiva, né? Nunca é fácil lidar com críticas, mas também faz parte da maturidade a gente absorvê-las e traduzir isso num processo de melhoria até da própria tradução, da realidade, do comportamento, enfim, né? Então, eu não me imagino realmente numa bolha, né? Eu acho que o que me deixou um pouco triste é essa redução dos encontros. Eu sou um ser de encontros, da afetividade. Eu sou exageradamente afetivo. Acho que até exagerado mesmo, devia até me conter um pouco mais, mas eu acho que eu não consigo chegar a outro só com a palavra. Tenho a impressão, talvez como uma herança da ascendência italiana, a gente seja muito tátil, né? Muito de sentir o outro próximo. De abraçar, né, Gil? De abraçar. Eu sinto falta também. Né? Isso é... Então, e quando eu sinto no outro a sinalização de venha, com máscaras, é claro, mas eu me aproximo sem hesitação, eu vou. Gil, como é que você era de criança? O que você lembra, assim, da mais tenra infância, assim? O que está na tua memória? Eu era muito retraído, eu era um menino extremamente retraído. Eu estudei até a 5ª série primária, depois nem tinha mais lá em São Virgílio. Eu moro em São Virgílio da Sexta Légua, não tinha mais essa possibilidade, mas eu era assim, eu gostava muito de ler, então eu já fui me tornando assim mais ensimesmado, não foi bom. E eu era, uma coisa que me arrependo profundamente, eu era sempre aquele aluninho que tirava nota 10. Eu não faltava aula, eu nunca fiz uma bebedeira, eu nunca gazeava, eu parei para o cinema para namorar. Pouco horrível isso, horrível, sabe? Então eu gostaria de ter tido um pouquinho mais desse equilíbrio, esse desregramento, que é muito saudável nessa época, sabe? Eu gostaria de ter tido mais arrependimentos, né? Eu fui muito modelinho, claro, meus professores me amavam, né? Meus pais nunca tiveram queixa de mim, né? Você é o mais novo? Eu tenho uma irmã, a Salete, 3 anos mais velha, uma pessoa com quem eu tenho uma relação muito próxima, de admiração. Nós temos buscas intelectuais muito próximas, lemos os mesmos livros, vemos os mesmos filmes, nós somos muito parceiros, né? Então somos eu e ela, moramos eu e ela na chácara e a gente tem uma afinidade muito grande. Mas eu fui me expandindo, por isso que os encontros são fundamentais. Eu acho que bons encontros, eles mudam toda a tua trajetória de vida. Maus encontros também. Eles aniquilam a alegria, aniquilam esse teu projeto de felicidade, eles aniquilam qualquer coisa que te jogue para algo mais pulsante. E eu tive a felicidade de encontrar pessoas maravilhosas na minha vida. Que legal. As outras... Não me lembro. Que bom. Que bom, né? A gente consegue. Gil, você fez o Jardim de Bolso, fala muito sobre a filosofia estoica. Isso. Eu comecei a ler o teu livro. Tem algo da filosofia estoica que eu adoro, que eu acho que a gente podia traduzir para o nosso público. Que existem, não sei se eu vou falar, você pode me corrigir também, existem 2 tipos de coisas que estão em círculos. Aquele círculo das coisas que a gente pode mudar, que a gente tem o poder de fazer diferente, e aquele círculo das outras coisas que a gente não pode mudar, simplesmente tem que aceitar. E isso, quando eu ouvi isso me deu uma certa paz de espírito, porque às vezes a gente muda tanto, né? Faz um círculo com o outro, mistura tudo, enfim. O que fica para ti dessa filosofia estoica de mais bacana, assim, que você traz assim no fundo do peito? Olha, eu estudo e tento vivenciar o estoicismo, principalmente as lições do Sêneca, do Marco Aurélio e do Epíteto, que foram pilares, né, da construção dessa magnífica história filosófica de quase 2000 anos. Na verdade, ela nasce antes. Essa questão do controle é para sábios ou para santos, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva e é maravilhoso, né?
Quando perguntaram para Marguerite Yourcenar, uma escritora que eu gosto muito, belga, se ela tinha praticado alguma vez os 4 votos budistas, ela disse, uma vez em 1000, mas pensar neles já é mudar toda a nossa perspectiva e projeção de vida. Então eu tenho esses ensinamentos e eu acho que essa questão do controle e do não controle é nevrálgico para que a gente reduza o processo de ansiedade, passe a se projetar um pouco menos. Na verdade, a gente não vive conectado no presente. Isso é uma verdade tão batida, mas tão pouco efetivada na nossa realidade mais cotidiana. Tem coisas que realmente a gente se debate. É como se a gente, assim, uma pessoa que não sabe nadar e se debate numa lagoa profunda. É melhor tu te entregar, porque não tem o que fazer. E essa sabedoria em saber distinguir aquilo que é controlável, e poucas coisas são, né? Daquelas que dependem mais de um processo inerente à natureza, aos ciclos da natureza. Nossa, eu não aprendi ainda, né? Mas está sempre ali, sabe? Tá muito presente, é um dos meus ideais, né? Por isso que de todas as escolas, eu acho que a que mais me falou, a que mais me diz, essa questão, me lembro de uma outra frase do Sêneca, que ele dizia que a mente é como uma parelha de cavalos desgovernados. Se a gente não toma as rédeas, eles te levam para onde eles querem. Talvez o controle esteja muito atrelado a isso, né? E ter um pouco as rédeas, né? Naquilo que nos é permitido. No mais, é também a surpresa, o inédito, aquilo que a vida te apresenta e que é muito legal, que é o imprevisto, né? Que ruim se a gente pudesse controlar tudo. Com certeza. Né? Acho que essa busca. Que legal. Gil, pra gente encerrar nosso bate-papo que tá tão gostoso aqui, teu livro? Tua dica? Vivi, quando me pediu... Você que já foi tão citado aqui no programa. Ah, que legal. Posso fazer um auto-marketing, mostrar o Jardim de Bolso? Pode. Aqui, ó, eu trouxe hoje pro que legal. Então eu vou dar 2 sugestões, tá? Jardim de Bolso, Lições Estoicas para uma Vida Serena, que são 100 breves textos reinterpretados modestamente pelo meu olhar a partir dos ensinamentos desses grandes mestres, tá? Ele pode ser encontrado na Amazon, né, virtual ou físico, e no Arco da Velha, aqui em Caxias. Que legal. A nossa melhor e maravilhosa livraria, né? E quando me sugeriste um livro para falar um pouquinho, eu fui na biblioteca, seriam tantos realmente, mas às vezes distante da possibilidade de comprar livros que fazem parte do meu itinerário filosófico, e eu te trouxe o livro que eu estou lendo agora, tá? Meio intelectual, meio de esquerda, do Antônio Prata, não sei se tu conhece. Não. Ele é filho do Mário Prata, que é muito conhecido. É um livro de crônicas, né? Ele escreve, primeiro ele escreveu no Estadão e agora na Folha de São Paulo. Ele é super culto, mas ele tem algo que eu acho maravilhoso. Ele é irônico, ele é bem-humorado, ele é criativo, ele tem um pouco dessa coisa do Rubem Braga. O nada se transforma num assunto assim, numa tese. Então é uma delícia. Até sugiro não só esse livro, mas outros dele. Ele escreve de uma maneira, ele consegue conciliar a erudição com a leveza, com o prosaico. Quem não está familiarizado com uma linguagem mais douta, vai aqui, tá? Mas ao mesmo tempo é cheio de referência. Então é assim, é uma delícia, a gente ri, se diverte. E eu acho que a gente está tão cansado de ser sério, né? Eu acho que se alguém quisesse se lembrar de mim, depois que eu morresse, eu gostaria que se lembrasse não de alguém que vivenciou muito essa realidade da cultura, do conhecimento, mas alguém que fez as outras pessoas rirem. E eu me esforço ao máximo, sabe? No meu dia a dia é um dos meus projetos, assim, fazer as pessoas serem mais leves. Acho que assim, tirar o peso dos ombros, né? Tantas pessoas fazem isso comigo, eu tento retribuir de alguma forma. Que também. Legal, Gil. Obrigada pela tua leveza. Obrigada a você. Pelas tuas dicas, por contar um pouco da tua vida, do que te move aí nessa caminhada. Obrigada. Eu que agradeço. Olha, fiquei super feliz. Te admiro muito, tu sabe.
Eu já em vários momentos tive a possibilidade, a felicidade de ser entrevistado por ti. Te desejo muito sucesso nesse projeto, que ainda é novo, alguns meses, né? Sim. Então, que maravilha, eu vou continuar te acompanhando lá pelo YouTube, com certeza. Que bom, Gil, obrigada. Obrigado pelo carinho. E você aí também se inscreva aqui no nosso canal, deixe um comentário aqui no vídeo do Gilmar Marcílio, compartilhe com os amigos e concorra a presentes bem bacanas da Botânica Boutique Floral e da loja Lá do Mato. E a gente agradece mais uma vez ao Sabor de Café que nos recepcionou hoje aqui. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.